Olá! Então agora a gente vai iniciar nossos estudos em administração pública, considerando alguns tópicos em especial. A gente vai falar de processos, qualidade e modelos de excelência. Eu sou o professor Renato Lacerda, trabalho já há muito tempo com a disciplina de administração geral e pública e, além disso, eu sou servidor, analista de gestão pública do Ministério Público da União, lotado na Procuradoria-Geral do Trabalho, trabalho no ramo do trabalho, né? E atuo com as matérias que eu leciono. Então, eu pretendo, nesses encontros que a gente vai ter, trabalhar de maneira sucinta, objetiva e concisa as matérias que são aí dos principais editais em concurso pela abordagem do CESP. Iremos trabalhar com questões do CESP. Assim considerando, a gente vai ter agora nesse primeiro momento uma rápida introdução, né? Porque assim, pressuponho que você já tem um mínimo conhecimento, quando você faz uma aula de questão, né? Acerca da teoria. Então a gente vai trabalhar hoje com processos, qualidade e excelência, iniciando a nossa abordagem pelos processos. Bom, o que seria um processo? Um processo é, na verdade, um conjunto ou sequência de atividades que entre si há uma relação lógica. Para que esse processo ocorra, são necessários insumos, inputs ou entradas que dão origem ao processamento. Então esse processamento vai se dar por uma série de atividades em conjunto, que tem entre si uma sequência lógica, que vai gerar uma saída ou resultado também chamado de output. Então isso é um processo. Um processo ele sempre se destina a um cliente. Aquele sujeito que entrega o input ou a energia necessária para que o processo ocorra chama-se fornecedor. Tá? E a gente vai ter aí, claro, pessoas que atuam nesse processo. Lembrando que processos podem ser operados tanto por homens quanto por máquinas. Não é? E a gente vai falar ainda em algum momento de automação de processos. Processos que são desenvolvidos sim por máquinas e não por pessoas. Então, o que a gente tem hoje na abordagem de processo? O que seria a abordagem de processo? A abordagem de processo é procurar compreender aquilo que as organizações fazem de maneira lógica e não só de maneira física, entendendo de ponta a ponta como se agrega valor a um processo e entrega esse valor ao seu cliente. Porque, ao fim, todo processo se destina a alguém. O destinatário de um processo chama-se cliente. Então, entender essa cadeia de valor por meio das várias funções que uma organização exerce, é um dos principais objetivos da gestão por processos. Então é importante entender essa noção. Bom, sendo assim, também é interessante entender que os processos têm entre si relação. É como se a gente tivesse uma grande corrente. Cada processo organizacional é um elo dessa grande corrente, então eles se interpenetram, eles se influenciam, e aí a gente tem vários tipos de processos, processos que são finalísticos, processos que são de apoio e processos que são de gestão. Isso é uma questão recorrentemente cobrada em concurso, a diferença dos tipos de processo. Bom, o que seria um processo primário? Um processo primário também é chamado de processo core. É aquele processo que é destinado diretamente ao cliente externo de uma organização, ao seu destinatário. São os processos essenciais de uma organização, portanto primários ou finalísticos, ok? Os processos de apoio, eles são imperceptíveis para o cliente externo. Eles são visíveis para quem trabalha na organização, que são os seus clientes internos. E aí, em determinado momento, a gente vai falar de uma cadeia cliente-fornecedor. Porque, ora, quando você é servidor, você vai exercer uma atividade que vai gerar um resultado. Esse resultado, ou output, vai servir de input para um outro processador, para um outro servidor. E assim, você passa a ser dele um fornecedor e o outro que recebe aquele output, que vira para ele um input, vira um cliente interno. Então, os processos de apoio, eles jamais agregarão valor direto ao cliente externo, sempre ao cliente interno. E essa é a principal acepção que você tem que fazer aí entre processos, ok? E há também alguns autores que falam de processos de gestão, que são os processos que cuidam da melhoria e do aprimoramento do sistema organizacional, como, por exemplo, avaliação de desempenho, monitoramento, gestão por competências, gestão de pessoas. As organizações não existem para fazer isso, mas elas fazem isso para melhorar o sistema de gestão e aprimorar os processos tanto finalísticos quanto os de apoio, também chamado de secundários, ok? Ou acessórios. Bom, essa é a principal noção que a gente precisa ter em processos. E aí a gente, quando fala em abordagem de processo, a gente perde um foco meramente hierárquico, que determinava pela hierarquia o que tinha que ser feito, e passa a focar agora no processo e no seu destinatário. Então a gente migra de uma abordagem que era orientada pela hierarquia
e passa a ter uma abordagem factual para a tomada de decisão, ou seja, baseada em dados e em informações, tá? Do local onde são colhidos, né, são executados os processos, são colhidas as informações necessárias para o seu aprimoramento. E aí antes a gente tinha uma divisão clássica funcional que ainda impera nas organizações porque ela é predominantemente adotada. O que é isso? As organizações normalmente se dividem em área de gestão de pessoas, área de finanças, área de marketing, área de TI e assim as organizações dividem o trabalho em funções especializadas. O que acaba acontecendo? Acaba ocorrendo um isolamento dos processos nessas áreas funcionais. Essa visão funcional, então, traz uma visão muito fragmentada da realidade, não traz a ideia ou a noção de cadeia de ponta a ponta, ou de fim a fim, como a gente espera de um processo. Então a gente não consegue entender muito bem a ligação entre os processos quando a gente tem uma visão estritamente funcional. Então a gestão por processos busca interligar todas essas áreas naquilo que a gente chama de transversalidade ou visão transfuncional do negócio, buscando agregar valor em um processo que agrega valor a outro processo, que agrega valor a outro processo e que por fim agrega valor ao cliente por meio de um resultado, tá? Por meio de um processo finalístico, portanto. Então isso é importante de conhecer, tá? E tudo isso, quando a gente fala em processo, a gente tem como objetivo agregar valor. E se a gente quer agregar valor, a preocupação que se tem é com a qualidade. Então a qualidade passa a ser um conceito importante que norteia o agir das organizações e elas gerenciam seus processos para agregar maior valor ao cliente. Então o foco básico da gestão da qualidade é entender os processos para agregar valor aos seus clientes. Satisfação do cliente passa a ser a premissa da gestão da qualidade. Só que para a gente chegar em qualidade é importante entender que houve eras da qualidade, houve épocas em que a qualidade foi tratada de maneira distinta do conceito que hoje a gente tem. Primeiro, por exemplo, houve uma forte ênfase no controle do processo por meio da inspeção em massa. O que era a inspeção em massa? Buscava-se a qualidade na produção por meio da supervisão ao final da produção. Ou seja, uma vez que o produto era finalizado, ele deveria ser entregue, não é? Mas para que fosse entregue, era preciso verificar item a item se havia ou não conformidade com um projeto original, que definia, por exemplo, como seria a performance do produto, quais as características físicas dele. Então, ao final, se não houvesse o atendimento desses requisitos inicialmente traçados, esse produto seria descartado, o que trouxe, claro, grande refúgio de produção, desperdícios, né, aumento de custos, mas foi o primeiro momento, uma primeira preocupação com a qualidade. A segunda era da qualidade já introduz instrumentos estatísticos e matemáticos ao controle da qualidade. Portanto, qualidade agora passa a contar com os conhecimentos matemáticos e estatísticos para controlar os processos. Então, em que contexto isso surge? Nós tivemos duas grandes guerras mundiais e esses entreguerras contribuíram para o aumento qualitativo e quantitativo da produção. Sim, porque a gente tinha que produzir muita arma, mas além de produzir muita arma, a gente tinha que agregar valor a essa produção. Porque ninguém quer um paraquedas que não abre, uma arma que estoura na própria cara, uma granada que estoura na fuça, né? Então era preciso aprimorar a qualidade e por isso a gente começa a trabalhar com prevenção, com amostras estatísticas, trabalhar com média, moda, mediana, desvio padrão, variância, probabilidade, não é? Para entender melhor a dinâmica da produção e evitar que certos problemas ocorressem por meio de uma amostra do comportamento, a gente conseguia estatisticamente mostrar. Então é importante entender que o controle estatístico de processo se dá por amostragem e busca evitar problemas na produção, ok? Mais adiante, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós teremos um incremento substancial da ideia de qualidade. E essa qualidade passa a agregar esse valor essencial que deve ser dado ao cliente. Bom, portanto, em gestão da qualidade, pelo prisma da gestão da qualidade total, a gente passa a considerar que a qualidade é a responsabilidade de todos e é verificada de ponta a ponta, desde a escolha do fornecedor até a entrega do resultado final ao cliente, verificando também o seu grau de satisfação. Mas em que contexto isso se deu? Bom, nas aulinhas de história, vocês provavelmente estudaram, né, Segunda Guerra Mundial. Vocês viram, né, que o Japão ficou dizimado após as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki. E houve um tal de Plano Marshall, que foi um plano de reconstrução dos países destruídos pela guerra. Então, lá dos Estados Unidos,
saem alguns teóricos, alguns engenheiros, alguns gurus da qualidade e migram para o Japão. E no Japão eles iniciam uma nova cultura, não é? Levando, claro, o controle estatístico de processo e agregando o valor da cultura japonesa, essa ideia de longo prazo, de participação das pessoas, de liderança, não é? De pensamento sistêmico. Então a cultura japonesa associada às técnicas desenvolvidas lá nos entreguerras vai contribuir para que a gente desenvolva essa era da qualidade total, com importantes gurus como Deming, Ishikawa, Crosby, Feigenbaum e tantos outros, tá? E tantos outros. Então isso foi o controle da qualidade total. E aí, dentro da nossa matéria, a gente vai estudar esses gurus e vai estudar algumas ferramentas de qualidade desenvolvidas nesse contexto e alguns conceitos importantes em qualidade para aplicar às organizações. E o meio adequado de fazer isso é por meio do gerenciamento de processos, que são disciplinas correlatas, muito relacionadas. E aí, por fim, a gente também vai tratar de excelência e qualidade na gestão pública e modelos de excelência em gestão. O que isso tem a ver, então, com processos e qualidade? Bom, os modelos de excelência em gestão buscam agregar valor às organizações públicas por meio da avaliação continuada de suas práticas, de buscas de referenciais de excelência, de aplicação de conceitos desenvolvidos desde a era da qualidade total até o contexto moderno. E aí, esses modelos partem da premissa de que as organizações públicas devem ser, sim, excelentes. E aí a gente vai ter proximidade com modelos que foram internacionalmente referendados, como o modelo desenvolvido no Japão, que é o Prêmio Deming de qualidade, e o modelo desenvolvido nos Estados Unidos, que é o Prêmio Baldrige de qualidade. E aí a gente vai ter aqui no Brasil, no contexto brasileiro, dois importantes modelos. O modelo da Fundação Nacional de Qualidade, FNQ, que é uma organização privada sem fins lucrativos, tá? E o modelo do GES-Pública, que é o modelo oriundo do Decreto 5378 de 2005, decreto de Lula, que vai fundamentar, então, a gestão e a excelência em qualidade e desburocratização na administração pública. Então a gente vai ter referências de outros modelos que são até da iniciativa privada, contribuindo para a gestão pública, e hoje a gente fala dessa busca de excelência no contexto daquilo que a gente chama de gerencialismo, pois passamos por diversos modelos de gestão na administração pública. A gente foi patrimonial, burocrático e hoje é gerencial. E o gerencialismo, ele prega uma ideia de empreendedorismo governamental, da ideia de que o Estado deve buscar proximidade com práticas de excelência e qualidade típicas da gestão privada, claro, adaptando-se ao contexto público tais práticas, não é? Elas precisam ser adaptadas ao contexto público porque a gente sabe que as organizações públicas guardam marcantes diferenças com organizações privadas. E aí a gente parte da premissa de que é possível ser excelente, ainda que público. Bom, essa foi a rápida introdução que eu dei para vocês e é em síntese sobre o que a gente vai falar, não é? Por meio das questões que eu trouxe aqui, escolhidas de concursos mais recentes para a gente ter aí um termômetro, uma ideia do que tem caído mais nesse contexto atual, tá? Vou beber uma água aqui para dar uma olhada no bico para a gente continuar. Portanto, vamos iniciar com questões de gestão de processos, tá? Dê uma olhada nessas questões que a gente tem aqui, que foram do concurso do STJ. Olha lá. Bom, diz o enunciado: acerca da abordagem por processos e da mensuração de indicadores de processo, julgue os itens. Julgue os próximos itens. Bom, a primeira questão. Tendo em vista que informação constitui o principal insumo para a mensuração do desempenho, o processo de medição deve garantir que tal informação atenda aos requisitos de precisão. Deixa eu colocar aqui, deixa eu botar uma canetinha para a gente dar uma grifada em alguns elementos aqui. Então, deve garantir que tal informação atenda aos requisitos de precisão, exatidão, completude, temporalidade e inadaptabilidade, de modo a não comprometer a qualidade e a confiabilidade do indicador. Bom, aqui a gente fala, voltando aqui para mim, por favor, a gente fala em indicadores. O que o indicador faz em relação a um processo no gerenciamento de processos? Eles indicam dores. Eu costumo brincar para que você não esqueça. Eles indicam dores. Eles indicam quando as coisas não estão bem, mas também indicam quando as coisas estão
Ok, na verdade a gente não quer que o indicador indique dor, a gente quer que ele indique que as coisas estão bem, mas nem sempre isso ocorre. Então os indicadores eles precisam ser simples, rastreáveis, confiáveis, adaptáveis, eles precisam dar um retrato fiel do que é o desempenho de um processo. Ou seja, quando a gente fala em processo nós temos inputs, processadores e outputs, entradas, certas atividades e saídas orientadas a um cliente, esses insumos oferecidos por fornecedores. Ok, então é preciso entender essa dinâmica. E para medir os insumos, as atividades do processo, o seu esforço e o resultado oriundo desse esforço, a gente faz uso de indicadores. Agora, voltando para a questão, já que expliquei para vocês que são indicadores, olha lá. Aqui diz que a informação, claro, informação é essencial no gerenciamento de processos, porque a gente migra de um foco meramente hierárquico para um foco de processos, não é? Constitui o principal insumo para a mensuração do desempenho, entendendo o desempenho como um esforço orientado a um resultado. Então a gente mede tanto o esforço como o resultado produzido pelo esforço. O processo de medição deve garantir que essa informação, que vai ser gerada pelo indicador, atenda aos requisitos de precisão. Sim, a informação precisa ser precisa. Exatidão, o indicador tem que mostrar exatidão. Completude, tem que trazer uma informação completa, que sirva para a tomada de decisão, para a mudança. Temporalidade, porque o indicador ele vai medir em determinada unidade de tempo uma amostra do comportamento, não é? Até por meio estatístico. Agora, o nosso grande problema da questão é a tal da inadaptabilidade. Então, olha o que a gente tem aqui. Inadaptabilidade não é o que se espera de um indicador. A gente espera que o indicador seja adaptável ao contexto de medição, não é? Claro, de modo a não comprometer a qualidade e confiabilidade do indicador, o que estaria correto, tá? O erro da questão, portanto, é a tal da inadaptabilidade. Então, voltando aqui, percebam que indicadores são essenciais para o sucesso do gerenciamento de processos. Eles vão nos dar a medida e a exatidão necessária para melhorar um processo, aprimorá-lo, mudá-lo, transformá-lo, eliminá-lo. Porque há contextos em que um processo não agrega valor algum, então ele precisa ser eliminado, ok? Bom, vamos para a questão seguinte. A efetividade de um processo organizacional está relacionada com a sua capacidade de se manter estável, tornando-se referência, o que facilita a aplicação do conceito de melhoria contínua. Bom, aqui fala olha só, alguns conceitos importantes, deixa eu grifar para vocês aqui, que é essencial que a gente tenha esses conceitos. Efetividade do processo está relacionada com a sua capacidade de se manter estável. Quando é que um processo se mantém estável? Quando esse processo é confiável, quando você já monitorou e sabe que ele atende a um padrão de desempenho. Se ele é estável, ele se torna uma referência até para a melhoria, o que facilita a aplicação do conceito de melhoria. Bom, a partir da estabilidade do processo, que você conhece muito bem o que esse processo representa, ele vai se tornar um referencial para você, ok? Se ele é estável e não precisa, se ele é estável é porque ele não precisa de uma melhoria. Claro que a gente busca sempre a estabilidade do processo. A estabilidade significa que a melhoria já foi aplicada. Então a gente vai trabalhar com alguns conceitos importantes. Primeiro, você precisa mapear os processos da organização. Mapeados tais processos organizacionais, você vai compreender o que você tem, que é o que a gente chama de fase as is. Os processos como eles são na organização. Diante dos processos como eles são, você procede uma análise do processo. Na análise, você vai aplicar técnicas, ferramentas e conceitos inerentes a uma melhor compreensão do processo. Aí você vai entender se o processo é lento, se o processo é necessário, é desnecessário, se tem muitas etapas, se está ok, se não está ok. Então, da análise, você tem um quadro da situação. E aí você consegue agora, a partir das informações colhidas da análise e das diversas técnicas e ferramentas, desenhar o estado futuro do processo. Então, o estado futuro do processo vai definir como o processo vai ser, que é o que a gente chama de modelo to be. Então, para vocês lembrarem, a gente faz o as is no estado presente, que é o mapeamento dos processos dentro da modelagem, procede uma análise para fazer o desenho, que é o estado futuro do processo, que é o que a gente chama de to be. E para você não esquecer, eu sempre falo uma besteira, né? Então, porque besteira você fixa. Quando coloca sacanagem no meio, todo mundo aprende. Então, eu costumo dizer que você, na modelagem de processos, mapeia no ASIS e desenha no TOB, ok? Então você vai ter o mapeamento as is e você vai ter o desenho to be.
ou se você preferir, Assis e Toby, que é o presente e o futuro, ok? Beleza, fizemos o mapeamento, análise e fizemos o desenho do processo. Esse desenho vai implicar uma série de mudanças e transformações de melhoria no processo. Uma vez melhorado esse processo, a gente avalia o seu desempenho para saber, por meio de indicadores, se ele é estável ou não, se aquela melhoria proposta realmente se operou, se aquele processo tornou-se confiável e estável. Então, depois disso, a gente vai aplicar, depois de aplicar a melhoria, é que a gente verifica se o processo é estável ou não estável. E a questão, voltando agora nela, vamos lá, fala o seguinte, olha lá, deixa eu mudar a cor da canetinha aqui. Ele fala que o processo tornou-se estável, tornou-se referência, e aí se aplica o conceito de melhoria. É o contrário. Primeiro se aplica o conceito de melhoria. Uma vez melhorado esse processo, ele precisa ser estandardizado, ele precisa ser padronizado. E aí ele se torna um referencial de desempenho somente após a melhoria. E não, ele é um padrão de desempenho aceitável e depois faz a melhoria. Não, tá errado, ok? Então, esse conceito é importante para a gente levar para a prova, ok? Melhoria de processos é feita e após a melhoria do processo a gente faz o que a gente chama de normatização dos processos. O que é a normatização de processos? É criar regras para os processos, padrões referenciados de qualidade para que a gente tenha uma base de conhecimento comum. E todo mundo opera esses processos por meio de manuais de procedimentos, normas formalizadas para a organização, porque aí o conhecimento é disseminado. Porque você tem que, depois de aplicar a melhoria, padronizar e disseminar esse conhecimento por meio dos diversos manuais e normas da organização. Por isso, em muitos casos, a normatização de processo é considerada a última etapa da melhoria dos processos, ok? Então, essa referência vem depois da melhoria e não antes da melhoria, ok? Próxima questão. A avaliação de um processo de negócios por analistas de sistemas com foco em automação denomina-se modelagem técnica e conta com um refinamento maior que do modelo redesenhado. Vem aqui comigo. A gente falou aqui em modelagem técnica e falou de analistas que vão fazer automação de processo. Gente, o que seria automação de processos? Automação de processos é transferir um processo que é manual, um processo que é feito por pessoas, para um processo feito por computadores ou máquinas, ok? É a automação de processo. É lógico que um analista de sistemas vai ter que ter um refinamento muito maior do que simplesmente redesenhar um processo para uma outra pessoa, tá? Então aqui a gente está falando de busca de mais informações até para a criação de sistemas, não é? Sistemas informatizados que vão auxiliar no gerenciamento dos processos, na produção das melhorias necessárias. Então essa modelagem é sim uma modelagem técnica especializada, tá? E o simples redesenho pode ser ou não com a aplicação de sistemas de informação. O redesenho do processo é pegar um processo que não está ok e trazê-lo a uma realidade aprimorada, ok? Mudando algumas características básicas desse processo. É uma abordagem de mudança de processo, ok? Mas assim, o simples redesenho, de maneira genérica, é menos refinado que o que a gente chama de modelagem técnica aí para automação de processos, tá? Portanto, temos aí questão correta, ok? Bom, vamos fazer mais um bloco de questões aqui, que vai trazer alguns elementos de qualidade. Eu vou começar a dar uma misturada, porque a gente já tem habilidade para trabalhar com as questões mais mistas, né? Vamos fazer então essa primeira aí. Olha só, foi do STJ. O Programa de Qualidade no Serviço Público, criado em 1999, estava direcionado essencialmente à melhoria da qualidade de vida do servidor público para o aumento de sua produtividade. Bom, essa questão está errada, tá? Vamos aqui, vou abrir uma tela em branco para fazer uma rápida explanação acerca desses modelos. Só um minuto. Aqui, tela em branco. Então, nós temos aqui alguns referenciais para a qualidade no âmbito das organizações. Primeiro, nós teremos Collor. Collor vai criar um tal de PBQP, que é Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, em 1990. Então, em 1990, Collor vai criar esse PBQP com foco
primeiro na indústria. O que ele faz? Ele abre a nossa indústria para concorrência, né, em relação ao mercado internacional, deixa a gente em frangalhos, porque ele fez isso sem muita orientação orgânica. Após isso, ele cria, então, um Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade para valorizar a indústria nacional. Só que, em decorrência desse programa, surge um subprograma de qualidade. Esse subprograma de qualidade, criado por Collor, tinha foco nos processos. E ele tinha foco meramente interno. Ok? Bom, na sequência, o que teremos? Nós teremos FHC chegando, né? Em 1996, nós teremos FHC. E ele vai criar o QPAP, que é o Programa de Qualidade e Participação na Administração Pública, em 1996. Esse programa vai trazer a valorização do servidor para a orientação aos clientes, melhorando, claro, o sistema de gestão, e esse já era um foco mais orgânico, orientado à gestão pública. Orientado à gestão pública. Nesse momento, era preciso criar uma consciência de qualidade para o atendimento ao cidadão, ok? Só que o foco ainda era tanto interno quanto externo, tá? Nesse primeiro momento aqui do modelo de FHC. E aí, ainda com o FHC, em sua gestão, nós teremos o PQSP, que é o Programa de Qualidade no Serviço Público, ok? A gente vai printando isso daí, que é informação importante, hein? Então, em 1999, nós teremos essa orientação de FHC, orientada agora ao serviço público. E aí a gente passa a criar a orientação de que é como se o cidadão fosse um cliente da gestão pública, porque ele paga impostos, tributos, então ele precisa ter qualidade revertida. Aí o foco antes era interno e externo, porque era preciso estruturar uma cultura de qualidade e era preciso também melhorar o atendimento ao cliente, aliás, ao cidadão. Aqui não. Aqui o foco todo se volta a esse cidadão. O foco passa a ser essencialmente externo, ok? Então, esse foco externo orientado ao cidadão vai trazer, por exemplo, serviços de saques, serviço de atendimento aos cidadãos, as ouvidorias e diversas orientações de qualidade para melhorar os serviços públicos, a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. E aí, como um panorama de tudo isso, a gente vai ter com Lula, em 2005, o modelo do GES Pública, tá? Então, o modelo do GES Pública vai ser introduzido em 2005 por meio do decreto 5378, tá? Esse decreto 5378, recomendo fortemente a leitura, ok, mas só se você quiser passar, se não quiser não precisa ler. E ele vai ser orientado à produção de resultados para os cidadãos. Aqui a gente vai ter, gente, a orientação de resultados, o foco em resultados para os cidadãos. Lembrando que esse GES Pública vai introduzir o modelo de excelência em gestão pública, sobre o qual a gente vai estudar, e é sobre isso que essa questão trata. É o MEGP, Modelo de Excelência em Gestão Pública. Só que aqui, como FHC, a gente já vai ter a introdução do MEG. O MEG não é público, é da FNQ, Fundação Nacional de Qualidade. Mas nesse contexto, a gente já vai ter aí uma orientação de qualidade que as organizações públicas vão passar a adotar. Então, volta aqui para mim para a gente entender então. Faz um print desse negócio, tá? Porque é importante que você tenha essa visualização sistêmica aqui, desde Collor a Lula, ao modelo do GES Pública, que é o que tem caído em concurso, tá? Agora, volta para a questão. Olha lá. O Programa de Qualidade no Serviço Público, que é o PQSP, criado em 1999, estava direcionado essencialmente à qualidade de vida do servidor público para o aumento de sua produtividade. Volta para mim! A gente tem o QPAP, que é o Programa de Qualidade e Participação na Administração Pública, e o PQSP, que é o Programa de Qualidade no Serviço Público. O PQSP tem foco externo, o QPAP tem foco interno.
E esse sim estava voltado a uma cultura de qualidade, orientação ao servidor e valorização dele, para essa ideia de cidadania, democracia e orientação ao cidadão. Então, primeiro a gente organiza a casa, foca no servidor, que é o QPAP. Depois, a gente volta-se ao cidadão. E aí a gente produz melhores serviços públicos por meio do PQSP. Ok? Então, nesse sentido, a gente fica aqui. Vamos dar uma pausa, logo a gente volta. Até mais.